Aqui nós estamos hoje para falar sobre como gerenciar o controle integrado de pragas com base na RDC 216. A RDC 216, como todos vocês já sabem, é uma norma da Anvisa que regulamenta as práticas, o setor da área de alimentos. Quem produz, quem armazena, quem fabrica, quem comercializa. A ideia que eu vou passar para vocês agora é uma visão pelo ponto de vista do controle de pragas. Eu acredito que todos vocês já conhecem essa norma muito bem. Provavelmente falta alguma coisa que vocês talvez ainda não saibam. Cada termo da norma, como é que esses termos se enquadram para o controle de praga. No item 2.5 da norma, fala sobre controle integrado de vetores de pragas. É um sistema que incorpora ações preventiva e corretiva destinada a impedir a atração e o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênica e sanitária do ambiente. No controle de praga, o que é que isso significa? Significa dizer o quê? Que o controle integrado de pragas, já vem alguns questionamentos. Geralmente, o que é que acontece? O restaurante, o bar, a padaria, a empresa que trabalha com alimento, tem um problema com praga, entra em contato com a empresa de controle de praga, a dedetizadora, e exige que essa empresa resolva o problema de praga. Mas isso aí vai de encontro com o sistema. Porque o sistema está dizendo controle integrado de praga, ou seja, é uma integração. Então deveria ser como? Você chama a empresa de controle de praga, senta com ela e diz, nós temos um problema. Nós temos um problema de pragas. Como fazemos para resolver? Então é uma parceria. A empresa de controle de praga vai ter o seu papel, a empresa que manipula e comercializa alimento vai ter também o papel dela. Que na prática, na maioria das vezes, não é assim. Outra coisa interessante, é um sistema preventivo e corretivo. Atualmente, o que é que acontece? Você atua sempre na correção, dificilmente na prevenção. E é neste treinamento que eu vou mostrar para cada um de vocês que isso pode mudar. Porque não é possível, veja só, não é possível que você receba uma empresa de controle de praga para jogar veneno na sua cozinha semanalmente. É o que acontece no mercado. Ora, como é que pode? Eu fazer o trabalho sempre corretivo, semanalmente, e mesmo assim ainda não é suficiente. No item 2.18, se fala do POP, que é o Processo Operacional Padronizado. É um procedimento descrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras, específicas na manipulação de alimentos. Vocês sabem muito bem o que é um POP, mas o POP da manipulação de alimentos, o POP da limpeza, provavelmente, vocês ainda precisam aprender muito sobre o POP de controle de pragas. E o que é o POP de controle de pragas? Como deveria se proceder? É simples. Como lá eu acabei de falar, o controle integrado de pragas é a integração da empresa de controle de praga com o cliente, o POP é só a descrição do que é essa integração, certo? Vamos ver na prática. Se eu tenho um problema de barata francesinha, eu como gestor coloquei toda a minha experiência de mais de 30 anos para fazer um POP desse. Um sistema simplificado, como resolver o problema da praga. Então, se o meu cliente entra em contato comigo, estressado, exigindo que eu vá lá resolver o problema de praga, para quê? Não precisa. Basta eu mandar o meu operador para se reunir com a pessoa que faz a gestão do controle integrado de praga
e lá você vai ver o POP. Vai olhar como é que está o POP. Eu garanto para você que, com certeza, se tem infestação de pragas, com certeza vai ter alguma coisa faltando no POP. Provavelmente você não está seguindo o POP. A partir do momento que você começa a seguir o POP, o problema tende a desaparecer. Então não é só problema de barata francesinha, é problema de barata de esgoto, tanto na manutenção como na alta infestação. Aí vem problema de rato, de escorpião, não interessa. Para tudo tem que ter um POP. Isso faz com que a operação simplifique. Você não precisa estar envolvendo gestores. O momento do gestor se envolver é na hora de criar o POP, entendeu? O resto é prática. Simples assim. Então, a partir de hoje, pessoal, entenda uma coisa. Está com problema de praga no seu estabelecimento? Chame a empresa de controle de pragas e veja o que é que está acontecendo com o POP. Se é que tem o POP, não é verdade? Próximo. No item 4.1.1 fala sobre a edificação e as instalações que devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas da prestação de alimento e a facilitar as operações de manipulação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos. O que é que significa? Que o prédio obrigatoriamente tem que ser projetado de forma adequada para dificultar a proliferação de praga. E na prática, como funciona? Veja só o que a gente encontra no mercado. Você tem aqui um restaurante, logo em seguida você tem outro, e várias casas, tudo juntinho, ó, telhado com telhado. Aí o gestor do restaurante entra em contato com a empresa de controle de praga exigindo que a gente resolva o problema de rato, que a infestação está altíssima. Agora, como é que pode, se o rato ele vem uma distância de até 200 metros, que a gente sabe disso, e aqui nessas residências normalmente se cria muito animais com bastante disponibilidade de alimento, principalmente a ração, e a ração do animal é altamente atrativa para rato, então aqui vai se criar uma alta infestação de rato. Esses ratos vão percorrer por cima do telhado, por cima do muro, até chegar no nosso cliente. Aí como é que a empresa vai conseguir resolver? Numa não conformidade dessa? É praticamente impossível, entendeu? Como deveria fazer? A gente tem um exemplo muito claro aqui na Worksuari das McDonald's. As McDonald's, ó, elas são totalmente livres, elas não têm o telhado pregado com parede com vizinho. Mas lá o objetivo deles é outro, né? Por quê? Porque eles têm aquele drive-thru, o carro precisa circular em volta. Mas todos deveriam ser igual ou parecido com o McDonald's. Mas eu não vou dizer aqui, ó, o McDonald's tem 3 metros, 2 metros de largura. Não precisa, ó. Só precisa, ó, um corredorzinho aqui de 80 centímetros. Lá está em cima, não emendar os telhados e aí estava resolvido o problema. E todo prédio tem que ser assim, até as residências teria que ser assim. Não se pode colar o telhado com telhado. O gestor quer ganhar um espaço mínimo desse fechando e ele vai ter um prejuízo imenso quando ele faz isso. Moral da história, começando pelo prédio. Hoje, na prática, nós temos os prédios comerciais, tudo em uma verdadeira não conformidade, quando prega o telhado com telhado. Então, a partir de hoje, meus senhores, quando vocês verem um prédio pregado telhado com telhado, já considere aí uma não conformidade. E o que é que você tem que fazer? Simplesmente pede para afastar um pouco, pelo menos 80 centímetros. Bem simples, ok? Próximo. No item 4.1.3, fala das instalações físicas, como piso, parede
e teto deve possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Deve ser mantido íntegro, conservado, livre de rachadura, trinca, goteira, vazamento, infiltrações, bolores, descargamento, entre outros, e não deve transmitir contaminantes aos alimentos. Trazendo para o controle de pragas. O que isso quer dizer isso? Que tem que ser todas as paredes, todo o ambiente perfeitamente liso, sem nenhuma trinca, rachadura, infiltrações. Porque quando você tem o ambiente totalmente liso, você faz com que, primeiro, tem que ser lavável. Então já não vai ter nada de equipamento, de qualquer uma textura que não pode ser lavável. Tem que ser lavável, a gente sabe. Aí o que é que vai acontecer? Não vai dar condição para a proliferação de praga, sobretudo as baratas francesinhas. Na prática, o que é que nós vemos diariamente? Atrás da geladeira, atrás dos móveis, os rejuntos faltando, cheio de local para as baratas se esconderem. Quem é a empresa que vai conseguir resolver numa situação dessa? Então, toda e qualquer cozinha, estoque, aonde tem proliferação de francesinha, tem que estar com isso aqui, ó, 100% resolvido, ok? Próximo. No item 4.1.4, as portas e janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes, falei, né? Tudo bem, sem espaço. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Você passou, a porta se abre. Na hora que você passou, a porta se fechou. Porque senão as moscas vão estar entrando direto. Tem que conter o fechamento automático. Outra, as aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, deve ser provido de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores de pragas urbanas. As telas devem ser removíveis para facilitar limpezas periódicas. Na prática, nada mais é do que uma telazinha dessa. O que é que a gente vê na prática? A maioria das vezes não tem tela e quando tem, são todas rasgadas. Não se dá manutenção, então não serve de nada. Então tem que estar assim, ó. Quando você não encontra dessa forma, considere uma não conformidade. Ok? Próximo. No item 4.1.5, as instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com a rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presente, os ralos devem ser sifronados e as grelhas devem possuir dispositivo que permita o seu fechamento. Na prática, o que é que acontece? O que é que ele quer dizer? Na visão do controlador de praga, que existe a fossa, existe a rede de esgoto. E nesses ambientes estão lá com muita incidência de pragas, principalmente a barata, o escorpião. E o que é que a gente tem que fazer? Simplesmente colocar essa telazinha. Geralmente ninguém sabe disso. Mas se colocar essa telazinha, pronto. Resolveu o problema. Próximo. No item 4.1.6, as caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensões compatíveis ao volume de resíduo, deve estar localizada fora da área de preparação e armazenamento de alimento e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. Trazendo para cá, tem um cliente que eu conheci, uma padaria muito conhecida na nossa cidade, muito grande, muito movimentada, que essas caixas, não está dizendo aqui que tem que ser localizada fora da área de preparação? Essas caixas estão dentro do salão. E olha que lá é muito movimentado. Imagina, uma hora ou outra, essa caixa estoura. Vai sair uma quantidade imensa de barata. Imagina no horário comercial. O pessoal filmando e colocando nas redes sociais. Jamais quem trabalha no local desse deve permitir isso. É uma não conformidade de uma tremenda irresponsabilidade. O risco que essa empresa está correndo. Na prática, o que é que acontece também? Nós temos aqui o sistema de esgoto com o sistema de drenagem pluvial. Eu faço uma perguntinha básica para vocês. Vocês acham que o nosso prefeito, ele faz o controle de praga aqui no sistema de esgoto da rua? Não faz, né? Quantos milhões de escorpião, de barata
de rato não tem aqui, já que não é feito e já está 50 anos aí esse ambiente. Então o que acontece? Esse sistema que está lotado de praga, provavelmente, vai estar uma pressão imensa para entrar no restaurante. Por quê? Porque lá no restaurante ou em qualquer empresa que manipula o alimento, é onde tem o cheiro, é onde tem o movimento da maior incidência de alimento. Então, a pressão para ir para lá é muito grande. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um sistema que evite que essas pragas vão para lá. Ok? Continuando. No item 4.1.7, trata que as áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objeto em desuso ou estranho ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Eu não vou falar que não é permitido a presença de animais, porque é óbvio, apesar que a gente encontra muito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não devemos ter nada de equipamento, de material em desuso dentro do estabelecimento. Mas na prática, o que é que diz? A gente vê regularmente essa situação. As pessoas... imagina aqui, se tiver rato aqui, se tiver barata aqui dentro, como é que nós vamos aplicar produto aqui? Não tem condição. O que eu acho, assim, outra situação muito complicada. Tem gestores que é muito apegados aos seus equipamentos, que tem máquina aí sem usar há 10 anos. E tá lá. Eu assim, sinceramente, eu não sou contra quem é apegado às suas coisas. A minha mãe é uma. Vai pegar qualquer coisa dela para você ver. Mas assim, nesse ambiente não cabe. Esse gestor, ele teria que pegar tudo isso aqui e levar para bem longe. Um sítio, uma fazenda, fora da cidade. No estabelecimento só pode ter coisa que é usável, que é aproveitável. Olha o que é que teria que ser feito. Você pega um local, vai chamar isso de estoque, não pode ter nada estocado na cozinha, né? Você tem, na prática, você encontra móveis dentro da cozinha, cheio de prataria, cheio de utensílios, isso ali é errado. Você tem que fazer o seguinte: pegar esse móvel, jogar fora, deixar bem livre, e todo aquele material que você não está precisando ali no momento, você leva para um estoque e coloca-se um sistema de prateleira no meio, aqui todo livre, o espaço todo livre para circular, para fazer a limpeza. Não pode ter nada embaixo numa altura de pelo menos 30 a 40 centímetros e não pode ser encostado no teto. Todo livre. Com isso, você não dá condição para a praga. Então, quando você encontra uma situação dessa, é inaceitável. Até mesmo os móveis na cozinha, cheio de prataria, cheio de utensílio, não pode, é inaceitável. Imagina uma situação dessa, né? O ideal é ter um estoque nessas condições. A partir de hoje, eu gostaria que vocês abrissem a mente, tivesse uma nova visão sobre tudo isso que eu estou falando agora, ok? No item 4.1.9, fala que as instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegra, de tal forma a permitir a higiene dos ambientes. Agora, me permita, nesse item, eu fazer um questionamento. Eu acho que merecia mudar essa situação. Vamos lá. E aqui está falando, tubulações externas. Veja só. Se tiver aqui uma situação dessa numa cozinha e tiver aqui atrás barata francesinha, barata de esgoto, escorpião, quem é que é doido de mexer aqui atrás? Vai continuar lá, não vai? Você não vai aplicar nada. Quem é um operador que vai aplicar alguma coisa e provocar um incêndio? Então isso daqui é completamente errado dentro do estabelecimento comercial. Porque não tem como você fazer nada numa situação dessa. E nem deve, nem pode. Tem que ser o quê? Embutido, totalmente fechado. Com isso, as pragas não vai ter condição de se proliferar nesse ambiente. Na prática, o que é que a gente conta? Isso aqui tudo quebrado. Aí as pragas, principalmente a barata francesinha, se aproveita daqui e invade todo o sistema elétrico. Não tem como resolver.
Ok? Próximo. No item 4.1.12, fala que as instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação, ou seja, tem que ser bem afastado. E armazenamento de alimento ou refeitórios deve ser mantido organizado e em adequado estado de conservação. As portas externas devem ser dotadas de fechamento automático. Ok. Ele está dizendo que, na prática, funciona o seguinte, ó. Você tem aqui as instalações sanitárias. E para quem já trabalha no ramo, sabe que aqui nesses móveis é um local muito susceptível à infestação de barata francesinha. Não é verdade? Por que que isso acontece? Porque os operadores do ambiente vêm trabalhar e traz comida e joga aqui dentro. E não só isso, eles também trazem barata francesinha. Se na casa dele tem barata francesinha, eles trazem para cá. E daqui vai para o restaurante, daqui vai para dentro da empresa. Qual é a melhor solução para cá? Se for pulverizar, não dá. Porque aqui tem pasta de dente, tem... Rapaz, tem tanto utensílio particular das pessoas, não dá para pulverizar aqui, é complicado. Qual é a melhor forma? Combina com todos, abre tudo isso aqui e faz uma aspiração. Com essa aspiração você resolve duas coisas. Primeiro, o lixo que está aqui dentro, né? Resto de alimento, muita coisa aqui dentro, remove todo o lixo. E segundo, remove 99% das baratas francesinhas, que é o que acontece. E 1% você usa uma pasta importada, um gel. Simples. Próximo. No item 4.1.15, fala que os equipamentos móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores ao uso mesmo, conforme estabelecido em legislação específica. Deve ser mantido em adequado estado de conservação e ser resistente à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. Então, o que é que acontece? Na prática, jamais isso pode acontecer. Um móvel de madeira dentro da cozinha. Por quê? Porque esse móvel aí vai se deteriorar e com o tempo não tem ninguém, nenhuma empresa que consiga dar de conta de uma infestação de barata. E até porque ele solta pequenas partículas que as baratas vão se alimentar por conta da umidade. Ok? Tem que ser móveis de inox, que a gente possa poder fazer uma limpeza adequada. Próximo, no item 4.3.2, que é lá da RDC 216, fala que quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e executado por empresa especializada, conforme legislação específica, com produto desinfectante regularizado pelo Ministério da Saúde. Produto regularizado pelo Ministério da Saúde. Deixa eu te contar uma história. Agora, recentemente, está mais ou menos com uns 8 a 10 dias, eu visitei um cliente que ele estava com problema de rato. O rato estava vindo lá do condomínio, o condomínio tem aqui próximo. E aí eu perguntei, mas meu senhor, e as francesinhas? Todo restaurante, o problema maior é francesinha. Aí ele disse, não rapaz, francesinha não é mais problema. Eu comprei um produto pela internet e resolveu o problema. Aí eu fiquei curioso, né? Pois me mostra aí, por gentileza. Ele foi lá me mostrar. É um produto rosa. Ele pegou, é como se fosse um chassezinho desse aqui. Ele pegou esse produto e saiu, ó, jogando nos utensílios, em tudo que era canto, em cima dos móveis. Realmente acabou com a barata francesinha. Aí eu fiquei curioso, peguei o nome do produto, cheguei em casa, entrei em contato, tinha lá um site, o Instagram, a pessoa me atendeu muito bem. Aí eu fiz aquela atitude que a gente aprendeu. Falei o seguinte, meu amigo, eu gostaria muito de adquirir o seu produto, eu estou com um problema de barata francesinha aqui na minha casa, só que eu estou com uma criança recém-nascida e eu preciso da ficha técnica desse produto que o meu médico exigiu.
Eu não posso usar aqui dentro de casa sem que o meu médico não possa avaliar e autorizar. Aí o que acontece? Você acha que ele deu a ficha técnica? Até hoje eu estou esperando. Se esse produto fosse regularizado no Ministério da Saúde, imediatamente ele tinha me mandado. Não é problema. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui presidente da Associação das Empresas de Controle de Pragas e existe muitas pessoas por aí que infelizmente não têm ética. Que produto é esse? Por que é que ele não mandou? Por que é que esse produto não é regularizado? Muito provavelmente é uma substância proibida. Você pega um agrotóxico pesado, mistura ali com açúcar, com mel e bota para a população. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Cuidado com relação aos produtos. Tenha a ficha técnica do produto. Se você não acreditar, peça que a empresa que traga esse produto traga um lacrado para vocês realmente provar e aprovar, se você não acreditar. Mas cuidado. Agora, outro questionamento. Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado. Lógico, tem que ser por uma empresa especializada. Está lá na outra norma 266, que é a norma do controle de praga. Todo serviço de controle de praga tem que ser executado por uma empresa de controle de praga. Tudo bem. Mas vamos fazer um questionamento. Se todo o trabalho que eu estou passando aqui para vocês seguem rigorosamente e mesmo assim não está resolvendo, o controle químico tem que ser empregado. Será? Está certo isso? Deixa eu mostrar aqui uma outra estrutura. Ó, aqui é um restaurante, aqui é uma igreja, aqui é uma pizzaria. E são 3 casas ao lado, todos interligados, sem aquele corredorzinho. Aí acontece um problema de rato, ou botar mesmo barata grande, barata de esgoto. Então ele vem por aqui e vai infestar aqui. Não adianta aplicar produtos químicos. Por que não adianta? Porque as pragas de todo o quarteirão estão vindo para o restaurante. Você tem que entender o que está acontecendo. A empresa que você está contratando tem que vir aqui. Se o operador não tiver experiência suficiente, chame o gestor, mas você tem que identificar as não conformidades, ou então fazer na igreja, fazer nas residências, fazer na pizzaria. E quem vai pagar por essa situação? Será que esses outros vizinhos estão de acordo com o procedimento? Tudo isso tem que levar em consideração, não é só aplicar veneno. Olha outra causa aqui, outro exemplo. Essa bancada aqui é muito comum. Todo bar, restaurante, pizzaria, qualquer empresa que manipula alimento tem uma bancada dessa. E essa bancada, as pernas dela são tudo oca. E se aqui tiver lotado de barata francesinha, como é que o operador vai conseguir resolver? Inclusive ela fica aqui também nesse espelho. Ó. O operador pode vir de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Não vai resolver. Até porque o operador dificilmente ele vai ter experiência e entender que aqui está vindo barata. Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, não pode dar atenção ao controle químico. Você tem que procurar entender, fazer um estudo mais aprofundado realmente para sanar as não conformidades, certo? No item 4.5.3 fala que os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em locais fechados e isolados da área de preparação. Vocês sabem o que é os resíduos, né? O lixo, né? Então o que acontece? Ele tem que ser estocado e isolado da área de preparação. Na prática, você tem um lixo aqui na cozinha, uma lixeira, e a lixeira fica lá cheio de lixo o tempo todo. Já está errado por aí. Tem que ser em local isolado, longe do local de preparação, de forma a evitar foco de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Deixa eu falar aqui uma historinha. Se você pegar aqui uma vasilha de lixo orgânico, aí você tem aqui frango, peixe, carne, sangue, aquelas coisas.
Você pega ali o lixo orgânico e leva para um local deserto, na beira de uma praia, aonde não vai ter nada em volta. Deixa lá. Deixa aqui, ó. Vocês concordam aqui comigo que com 10 minutos tá cheio de mosca? Mas como é que pode? Não tem nada próximo. Gente, quero que vocês entendam. A mosca, ela é atraída 1 quilômetro. Você tem um lixo orgânico aqui, um lixo não, vou falar, você tem qualquer alimento orgânico aqui, a mosca é atraída 1 quilômetro. E na prática, o que é que acontece? Uma situação dessa. Coisa mais comum do mundo. Você tem aqui o lixo todo aberto, e aí tem o cachorrinho aqui que vem, destrói tudo, tem o gato, tem aqueles moradores de rua, tem o rato. Como é que nós vamos dar vencimento numa situação em mosca? Como é que nós vamos controlar as moscas numa situação dessa? Porque a mosca vem para cá, geralmente isso aqui está a poucos metros da cozinha, poucos metros do salão, e o que é que vai acontecer? Vão invadir esse ambiente. Não tem como resolver uma situação dessa. Qual é a minha sugestão? Se for um local muito grande, um movimento muito grande, coloca-se uma câmara frigorífica. Existe muitos clientes hoje que já tem câmara frigorífica para colocar o lixo orgânico. Mas assim, vamos separar. O lixo orgânico, antes dele ir para o lixo, ele é apenas um alimento orgânico. Apenas que sobrou, não é verdade? Ele não está podre, ele não está em decomposição, ele não está contaminado, ele está ali. Se você pega esse lixo e mistura com papelão, com lixo seco, você vai ter um volume grande, que são esses volumes aqui, ó, quando você mistura. Mas quando você pega só o lixo orgânico, é pouco, uma quantidadezinha pouca. Então faz o seguinte, a partir de hoje, pega esse, não vou chamar de lixo, resto de alimento orgânico e coloca no freezer. Separa um freezerzinho para ele. Até porque o lixo, ele vem, todo dia, vem recolher, né, a empresa. No máximo, um dia sim, um dia não. Então deixa para pegar esse matéria orgânica e já ir direto para o carro, porque aí você evita a atração de mosca. No item 4.10.6, fala que ornamento, plantas localizadas na área de consumação ou refeitório não deve constituir fonte de contaminação para os alimentos preparados. O que quer dizer isso na prática? Lembrando, mais uma coisa, eu estou dando a minha contribuição para os itens. Geralmente isso daqui, para quem tem muita experiência, usa para limpeza, né? E todos que eu estou falando aqui, você usa para outros fins. Eu estou dando a minha visão pelo controle de pragas. Para vocês entenderem como é que funciona a empresa de controle de pragas, certo? Então vamos lá na prática. Você tem um ornamento desse aqui dentro do salão. Pois é, então quando você tem uma situação dessa dentro do salão, e aqui é aberto, geralmente é aberto, eu falei o quê? Que a mosca vem 1 quilômetro. Quem vai resolver o problema de mosca? Não vai. Então quando você tem uma situação dessa, constitui-se não conformidade. Mas, Daniel, você quer que eu elimine isso aqui? Olha, eu não estou dizendo que você vai ter que eliminar isso aqui, não. Eu estou dizendo que isso aqui é uma não conformidade pelo ponto de vista da empresa de controle de praga. Agora, se você quer manter isso aqui, eu não posso fazer nada. Agora, não pode cobrar a eficiência da empresa. Por mim, isso daqui ia para onde? Ia lá para o estacionamento, ia ter uma área lá, né, uma área aberta, uma área de jardinagem, mas não no setor, no salão aqui reservado, principal do ambiente. Não é verdade? Então, a próxima vez que você encontrar isso aqui, considere uma não conformidade pelo ponto de vista do controle de pragas. Ok? Continuando.
Agora, no item 4.10.4, fala que o equipamento de exposição do alimento preparado na área de consumação deve dispor de barreira de proteção que previna a contaminação dos mesmos, em decorrência da proximidade da ação do consumidor e de outras fontes. Isso daqui, provavelmente para vocês que são da área da qualidade, vê isso aqui todo dia, vocês usam para outros fins. Eu estou trazendo para a visão de controle de praga. Quer dizer na prática? Que quando você tem uma área de preparação de alimento, quando você tem uma área que serve alimento, tipo um self-serve, tem que ser isolado do ambiente externo. Quando você tem isso aqui, ó, você tem um local aqui, tá aqui, ó, tudo aberto, né? Estão vendo aí? Dá para entender que aqui está tudo aberto. Aí as moscas, que vêm atraído por 1 quilômetro, vai invadir aqui por conta do cheiro do alimento, da umidade do alimento. Não tem nenhuma empresa, nenhum produto que consiga garantir 100% a qualidade aqui dentro. Sempre, quando eu pego uma situação dessa, está lotado de mosca e não dá para resolver. Como deveria ser? Num ambiente fechado. Um ambiente climatizado. Já que é climatizado, vamos falar, todo self-serve deveria estar numa sala climatizada. Para entender e simplificar isso. Se está numa sala climatizada, naturalmente tudo isso aqui não existe. Vai estar tudo vedado, não é isso? Por conta da climatização. E outra coisa, não é qualquer climatização, não. Tem que baixar a temperatura o máximo que você puder. Por quê? Porque a mosca, algumas que conseguem entrar, se a temperatura estiver muito baixa, o metabolismo dela cai. E ela fica quietinha ali, ó, nos cantos, sem provocar constrangimento. Se tiver uma temperatura alta, ela vai se movimentar do mesmo jeito. Então, a partir de hoje, qualquer self-serve nessa circunstância, considere uma não conformidade, certo? No item 4.9.2, fala que o armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometa sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorado durante essa etapa. Para nós, para as empresas de controle de praga, qual é a visão que a gente tem sobre isso? Simples. Representa que existe o veículo para levar os alimentos, crus ou cozidos, não interessa, para outro estabelecimento. Agora vamos lá. Eu passei todo esse diagnóstico para vocês e vocês seguiram a risca 100%. Só que o fornecedor tem uma alta infestação de barata francesinha. Podemos garantir a qualidade do serviço nosso se o fornecedor está trazendo barata francesinha todo dia? Como é que ele traz? Simples, em formato de ovos. A barata francesinha põe o ovo nessas caixas, nesse material, e aí você leva até o outro estabelecimento os ovos dessa barata francesinha. Uma das ações seria lavar esse alimento antes de entrar, trocar. Só que dependendo do estabelecimento, isso é inviável. É uma logística muito pesada, vai ter que contratar 2, 3 pessoas para fazer isso? Não faz sentido. Qual é a solução? Eu sou administrador e lá no curso de administração a gente fala o seguinte: todo fornecedor ele tem que ser qualificado. Você acha que os Estados Unidos, a Europa, a China vai comprar frutas, carne nossa sem nenhum critério? Ou ele vai ter um rigoroso sistema de qualificação? Tem que seguir vários e vários critérios. E por que é que nós, quando vamos comprar no fornecedor,
Não temos nossos critérios? E um dos critérios é que o fornecedor siga rigorosamente também um sistema de controle de praga que atenda aos nossos ensejos, à nossa qualidade. É isso que tem que acontecer. Ok? Porque senão, dificilmente a gente vai conseguir dar qualidade no controle de praga. O que eu quis dizer para vocês foi da minha visão de 30 anos de experiência, como devemos resolver o problema de praga no estabelecimento sem usar veneno, com foco aonde? Nas não conformidades. Para simplificar o nosso entendimento, nós devemos dividir o controle de praga em 4A. Primeiro, acesso. Quando você toma daquelas medidas que eu falei para dificultar o acesso das pragas, se você toma todas aquelas medidas, eu não tenho dúvida, a gente consegue resolver mais de 50% a incidência da praga. Eu não tenho dúvida, certo? Segundo, abrigo. Quando vocês fazem tudo aquilo que eu falei e resolve todas aquelas não conformidades com relação ao abrigo, a condição, tira toda a condição da praga, a gente resolve 90% da infestação. 90%. Olha que interessante. E quando você dá um destino à água e ao alimento, mas não é, aí você vai dizer, não, Daniel, água e alimento aqui é impossível. Calma. O que eu quero dizer é que água e alimento é exclusivamente problema do lixo. Quando você dá um destino adequado ao lixo, juntando com abrigo e com acesso, a gente resolve 99% da incidência de praga.